Este é o trabalho sobre reforço de vigas de pontes em concreto armado com uso de proteção externa, feito por Jocasta e Matheus. Bom, agora sobre a introdução do trabalho. Na década de 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek, houve um grande incentivo para ampliar a malha rodoviária brasileira. Com isso, foram criadas as primeiras normas e departamentos estaduais de estradas de rodagem. Com isso, também foram construídas muitas pontes, principalmente entre os anos 60 e 70. Porém, com o aumento do fluxo de carros e com as alterações que estes sofreram com o tempo, e além de problemas estruturais, as pontes deixaram de atender aos gabaritos e às condições atuais de tráfego, sendo necessário, assim, realizar alargamentos e reforços para solucionar o problema. Neste trabalho, estudaremos reforço em concreto armado com o uso de proteção externa. A degradação das estruturas pode ocorrer tanto por interações com o meio ambiente quanto por cargas não previstas em projetos e até agentes corrosivos, sendo assim causada por uma combinação de diversos fatores que afetam sua resistência. Com isso, é necessária a realização de uma recuperação, restabelecendo a capacidade portante da estrutura. O reforço pode ser feito de diversas maneiras. A que será estudada é a aplicação de vigas em pontes. A proteção em estrutura de concreto consiste em aplicar forças à peça de forma a equilibrar ou aliviar parcialmente as solicitações atuantes na estrutura. Estes são os três sistemas mais usuais. Pós-tração aderente consiste na proteção após a cura do concreto, com seus elementos dispostos e fixados antes da concretagem no interior da viga, formado por cordoalhas agrupadas em conjunto e seguindo uma trajetória sinuosa no interior de banhas metálicas. Ao atingir a resistência desejada, o conjunto de cordoalhas é tracionado e ancorado nas extremidades da peça, e a sua aderência é proporcionada pela injeção de nata de cimento no interior das banhas. Na pré-tração aderente, as armaduras de proteção são tensionadas no interior das formas em pistão de proteção, e as cordoalhas só são liberadas das ancoragens da pista após o concreto atingir a resistência desejada, e assim a proteção se implanta por aderência na peça. Por fim, na pós-tração não aderente, os cabos podem ser posicionados tanto internamente quanto externamente à massa de concreto estrutural. Quando aplicados externamente, são empregados como reforço estrutural, assumindo trajetória poligonal, ficando livres e sem contato com a estrutura, exceto nos pontos de ancoragem e desvios, onde introduzem nas peças tensões contrárias às solicitações decorrentes das ações externas. A respeito das normas relativas a pontes e cargas móveis, é possível perceber que de 1943 até 1985 diversas mudanças ocorreram, tanto em relação ao vão da ponte, quanto à sua extensão transversal, barreira e também no peso dos veículos, fazendo então que muitas das pontes ficassem desatualizadas e com necessidade de reforço para evitar acidentes. As estruturas originais que serão mostradas são as pontes já existentes que precisam passar por modificações a fim de atender às normas vigentes a partir do reforço de proteção externa. Serão analisadas 4 pontes teóricas com características típicas das construídas no Brasil na década de 60. A primeira ponte modelo possui seção transversal de 10 metros de largura, extensão total de 23 metros e largura de 10 metros. A ponte apresenta um vão central de 15 metros e 2 balanços nas extremidades. Transversalmente, o tabuleiro de seção apresenta 2 vigas em concreto armado, bem como transversina nas regiões de apoio e no vão central com espaçamento de 5 metros. As demais pontes apresentam a mesma largura, com variações de comprimento total, vãos, número de transversinas e altura das vigas, como demonstrado a seguir. Para a avaliação estrutural do projeto, foram consideradas as principais normativas vigentes no Brasil na década de 60, sendo utilizados então o concreto e o aço com as propriedades apresentadas no quadro abaixo. Com relação às cargas permanentes, foi considerado um peso específico de 24 kN por metro cúbico para o concreto armado, com uma espessura média de 13 cm, correspondendo a uma carga uniformemente distribuída de 3,2 kN por metro quadrado. Já na região dos guarda-rodas, considerou-se uma carga uniformemente atribuída de 7,2 kN por metro quadrado. Já as cargas móveis, de acordo com o TB 360 da norma adotada, serão 2 cargas uniformemente atribuídas de valores de 5 kN por metro quadrado e 3 kN por metro quadrado, respectivamente, sendo a primeira na faixa longitudinal do veículo, não ocupada por ele, e a segunda na pista de rolamento nos passeios. Já os coeficientes de impacto referentes a cada ponte modelo também podem ser observados no quadro abaixo. Por fim, o dimensionamento da armadura das vigas foi feito em função da carga de ruptura, levando em consideração os coeficientes de ponderação, de acordo com a seguinte forma. Para a adequação das vigas existentes às normas novas, serão realizados cálculos para verificar a capacidade estrutural das vigas de acordo com as normas vigentes na época do projeto inicial. Para o cálculo da mesa colaborante, teremos a seguinte equação, levando em consideração ainda a largura da mesa, que não pode ultrapassar os seguintes valores. Já para o cálculo de ruptura, precisam ser levados em consideração 7 pontos de acordo com a norma. Sendo nula a resistência à tração no concreto, a ruptura irá se dar quando a tensão do concreto atingir a tensão de ruptura, as deformações do elemento da peça serão proporcionais à sua distância à linha neutra,
O concreto teria encurtamento de ruptura convencional de 0,15%, a tensão na armadura de tração tem que permanecer constante a partir da tensão de escoamento real ou convencional, a tensão na armadura de compressão no momento de ruptura tem que ser igual ao valor limite da tensão, e para que se possa considerar uniformidade de tensão no concreto no estágio 3, se faz a substituição do diagrama curvo pelo diagrama retangular de tensões, adotando o valor de x inicial como 3/4 de x', sendo a substituição em questão representada na figura abaixo. Para a primeira mesa colaborante, teremos o valor de 2,11 metros, com seus aumentos máximos de ruptura considerados a seguir, bem como a número de flexão apresentado na estrutura original. Para a segunda viga, teremos a mesa colaborante de 2,61 metros, novamente com os valores de ruptura. Para o modelo 3, teremos a mesa colaborante de 3,04 metros. E, por fim, para o modelo 4, teremos uma mesa colaborante de 3,40 metros. Já as estruturas alargadas são uma releitura das pontes apresentadas anteriormente, com características geométricas alteradas para se obter uma via rodoviária compatível com normas rodoviárias vigentes. O alargamento das pontes é feito de modo que as seções transversais apresentassem 12,16 metros, sendo duas faixas de rolamento de 3,6 metros de largura, uma passagem de pedestres de 1,5 metros e uma passagem de acostamento de 2,5 metros. Longitudinalmente, houve o acréscimo de uma espessura de 3 metros de concreto. Foram consideradas as normas atualmente vigentes para a avaliação da estrutura alargada, bem como os seguintes materiais. Foi dotada uma carga permanente uniformemente distribuída de 1,7 kN por metro quadrado, correspondendo a uma espessura média de 7 cm de concreto, cujo peso específico é de 25 kN por metro quadrado, adicionada uma carga distribuída de 2 kN por metro quadrado para atender um possível recapeamento. Foram dotadas também barreiras de padrão de Jersey, de valor igual a 5,8 kN por metro quadrado, além de guarda-corpo de carga linearmente distribuída de 1,2 kN por metro quadrado. Já para as cargas móveis, teremos coeficientes de impacto escritos pela TB 450 da norma, como escrito abaixo. Para a verificação das vigas com a ponte alargada, são utilizadas as seguintes equações, e para a determinação da mesa colaborante será feita da seguinte forma, sendo A a distância entre as seções do momento vetor nulo e L o comprimento do vão. Com os valores finais para cada um dos 4 modelos está descrito no quadro abaixo. A partir de modelos computacionais de elementos finitos, é possível determinar as solicitações sem ponderação das vigas das pontes alargadas, é possível ver nas tabelas abaixo. E a partir dos dados calculados, foi realizado o cálculo do momento vetor nas seções de apoio no meio do vão central, a fim de avaliar o crescimento das tensões armaduras das vigas das pontes originais. E a partir desses valores, é possível desenvolver gráficos que correlacionam o vão central com o momento flutor correspondente a cada situação. E com base no momento flutor sem ponderação, aplicou-se a combinação de cálculo vigente para traçar um gráfico que permite observar a tendência uniforme de crescimento dos momentos flutores após o alargamento com o aumento do vão central. As tabelas seguintes apresentam as tensões no estado limite único das armaduras das vigas das pontes originais alargado, e os gráficos a seguir mostram o comportamento das tensões nas armaduras após o alargamento das pontes. Para o dimensionamento do reforço, foram utilizadas monocordoadas engraxadas e plastificadas que permitem redução das perdas organizadas por atrito nas regiões dos levedores. E para uniformizar a disposição dos cabos dos 4 modelos de ponte, cada face da viga recebeu o traçado de cabos composto por 2 pontos de ancoragem e 6 pontos de desvio, de acordo com a seguinte disposição. Sendo que as forças atuantes em cada monocordoalha podem ser feitas pelas seguintes equações. Para a realização do dimensionamento, é necessário primeiramente determinar o crescimento do momento flutor gerado pelas mudanças realizadas na ponte original. Após definir a trajetória dos cabos e analisar os efeitos de proteção, temos a composição de cabos que irá gerar o menor momento flutor necessário. Este caso seria com os de 7 monocordoalhas de CP 190 RB 15 por 20 mm por face da viga. Considerando a força aplicável em cada monocordoalha de 207 kN, uma perda de proteção de 5%, teremos a força de proteção efetiva correspondente a 197 kN. A partir das equações que descreveram as componentes de forças equivalentes em módulo, foi possível obter as seguintes forças equivalentes atuantes nas vigas. E a partir dessas forças é possível plotar o diagrama de aumentos flutores resultantes, bem como as solicitações normais, produzidas por proteção externa, cujos valores podem ser descritos pela seguinte tabela. A partir da equação de combinação normal última, considerando a ação de proteção externa, foi possível determinar os aumentos fletores de dimensionamento na seção do meio, no vão e no apoio, cujos valores são descritos na seguinte tabela. O resultado negativo do aumento máximo de dimensionamento no meio do vão indica que o acréscimo de momento foi totalmente combatido pelo reforço. O valor negativo do momento mínimo de cálculo requisita uma armadura passiva na região de tração de vigas, com uma área de laço longitudinal de mesa colaborante de 50,5 cm². Já o resultado negativo para o momento mínimo de dimensionamento requisita uma armadura passiva na região de tração das vigas, cuja área de laço longitudinal na região de apoio será de 13,32 cm². E a verificação do estado limite de serviço de compressão excessiva mostra que o reforço é considerado suficiente. Devido ao tempo, os cálculos para verificar o estado limite de serviço para o modelo da ponte 1, bem como o dimensionamento do reforço dos demais modelos, estão descritos apenas ao final. A partir de 4 pontos modelos semelhantes construídos no Brasil no final dos anos 60, foram propostas soluções que consideraram os efeitos da proteção. Após o dimensionamento do reforço dos 4 pontos modelo, ficou demonstrado que o aumento de proteção mínimo necessário para equilibrar a criação de solicitações para alterações na geometria da ponte pelo alargamento e nos carregamentos móveis por modelo de trem tipo teriam os seguintes valores. Além da determinação do momento mínimo de proteção, foi estudada também a evolução das normas técnicas brasileiras, pois o conhecimento das mudanças normativas é essencial para adequar soluções existentes, pois só assim é possível determinar a capacidade resistente original e, consequentemente, mensurar o acréscimo de solicitações dadas pelas adequações propostas para as pontes em questão.